Ó, eu vou começar dizendo o seguinte: governo propõe isenção parcial do IR para rendas entre 5 e 7 mil reais. Medida faz parte do projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda para a população que ganha até 5 mil por mês. Antes de mais nada, essa medida do governo vem de forma completamente atrasada. Se você tem inflações absurdas ao longo dos anos, se todos os anos é inflação, você concorda que a isenção da alíquota do imposto de renda tem que estar acompanhando essa inflação, certo? Tanto que um dos problemas que a gente sempre majora aqui é: cadê o aumento do limite do faturamento do Simples para a empresa continuar no Simples Nacional? Porque é o seguinte, vamos supor que o limite do Simples fosse 100 mil reais, só para a conta ficar redonda. Aí você tem uma empresa que fatura 100 mil reais, ela está dentro do limite do Simples. Aí você tem uma inflação de 10% esse ano. O que vai acontecer com o teu faturamento? Provavelmente ele vai passar para 110%. Isso significa que você está lucrando mais? Isso significa que você está ganhando mais? Não. Mas ela passa a ter faturamento de 110%, 110 mil. Aí você sai da isenção do Simples. Aí você paga mais imposto. Ou seja, você ganhando a mesma coisa, você passa a pagar mais imposto. Então, quando o governo chega e fala assim: não, agora quem ganha até 5 mil reais vai ser isento do imposto de renda. Isso é uma medida atrasada. Não adianta você isentar o cara que ganha 5 pau agora, se nos últimos 10 anos a inflação vem comendo os seus ganhos e você tem que cada vez ganhar mais para consumir o mesmo. Então, a real é que é o contrário. Nós estamos pagando mais impostos. Sim, nós estamos pagando mais impostos. E aí, meu irmão, eu vou dizer pra você, isso aí provavelmente vai passar, é uma proposta do governo que vai passar, tá? Por quê? Primeiro, porque o governo tem muita força orçamentária. Segundo, porque é uma proposta popular. É muito ruim para um deputado votar contra a isenção de imposto, né, de alguém. Então, o deputado não vai comprar essa briga pra si. Ah, responsabilidade fiscal, o governo irresponsável e eu, deputado, todo responsável fiscalmente? Não, o cara vai votar a favor, então provavelmente isso vai passar. A questão é, de onde vamos tirar a diferença? Você sabe, né? Do mesmo cara mais pobre, aumentando imposto em produto. É isso. A gente, o Brasil, eu já falei isso aqui várias vezes, nós temos um problema estrutural. Nós somos viciados em pagarmos pouco imposto de renda. Sim, a gente paga pouco imposto de renda, mas a gente paga muito imposto no produto e serviço, que é o pior tipo de imposto que tem, porque aí você paga impostos em cascata. Você vai comprar um carro, você tá pagando o imposto do cara que extraiu a borracha, o cara que fez o pneu, o cara que transportou o pneu, o cara que montou o pneu no carro, e isso para todas as partes do carro. Ainda você paga o imposto do carro, você paga o imposto do frete do carro, você paga o imposto da loja do carro, você paga tudo em cascata. Você vai comprar um carro popular aqui no Brasil, você vai gastar 100 mil reais, cara, sendo que 50 é imposto. Ah, não, mas pelo menos eu tô tendo uma isenção do imposto. Não, você não tá, cara. O imposto mais justo tem o imposto de renda. Por isso que em alguns lugares do mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, você chega a pagar, dependendo da tua renda, você chega a pagar 50% de imposto de renda. Só que você vai comprar um carro, o carro é barato. Você vai comprar as coisas são baratas. Entendeu? Um país justo, um país bom pra se viver, entenda, a mão de obra é cara e os produtos são baratos. Porque as pessoas valem muito, não as coisas. Então, escuta, nós estamos no caminho errado, tá? Eu não sou contra essa medida, eu acho que tem que ter essa medida. Só que isso é uma maquiagem, é uma casca para um problema estrutural gigante que nós temos no nosso país, que é como a gente entende a nossa tributação. Nós temos que tirar imposto do produto e serviço, jogar imposto na renda e termos medidas de controle de inflação para que tudo isso não seja comido pela própria inflação. Beleza? Próxima notícia que é séria também. Banco Central deve voltar a subir juros para conter a inflação. Índice pode empatar com o auge da crise do governo Dilma. Decisão do Copom sai no fim da tarde. Também nessa quarta, o Banco Central americano anuncia que fará com a taxa de juros por lá, o tarifaço de Trump no radar. O Comitê de Política Monetária do Copom se reúne nesta terça-feira e deve subir a taxa básica dos juros para 13,25% de 13 para 14,25% ao ano. Essa é a expectativa da maior parte dos economistas do mercado financeiro. Eu vou dar um panorama de quão absurdo isso é. Se você consegue investir numa aplicação que te dá 1% ao mês, nós estamos falando de 12% ao ano. É um rendimento, assim, dos sonhos. Você ter 1% de rendimento ao mês é um rendimento dos sonhos. Isso significa assim, se você tem 100 mil reais e você aplica, você ganha 1.000 reais por mês, certo? 1%. Se você tem 10 mil reais, se você tem 1 milhão de reais aplicados, você ganha 10 mil reais por mês. Isso é uma aplicação dos sonhos. Imagina o seguinte, imagina que você juntou 1 milhão de reais. Aí você aplica e você tem uma renda de 1% ao mês. Você tem 10 mil reais todos os meses. Não é muito bom? É muito bom. Isso é o sonho. Assim, qualquer investidor no mundo procura isso. O que eu tô te dizendo é que a taxa de juros básica, é a taxa de juros que vai basear as outras taxas de juros no seu país, é de 14,25 ao ano, cara. É como se você tivesse 1 milhão de reais, você ganhasse 14 mil reais todos os meses. Você tem noção do tamanho do problema? Você ter uma taxa de juros
juro desse tamanho. E aí tem gente que ainda fala assim, já sei, vamos baixar a taxa de juros na canetada. É só o Banco Central decidir que a taxa de juros vai ser menor. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você explode a inflação. A relação é muito simples, cara. Entenda o seguinte, quanto mais inflação você tem, ou seja, quanto mais os produtos vão ficando mais caros, menos as pessoas procuram crédito para comprá-lo, porque está muito caro, então a pessoa não compra. Então a taxa de juros tende a descer. Quando você faz o contrário, quando você tem taxa de juros elevada, o crédito está alto, as pessoas não buscam o crédito porque o crédito está caro, então as pessoas não compram as coisas, então você segura a inflação. Isso aqui são todas medidas horrorosas, tá? Se você baixa a taxa de juros artificialmente, o crédito fica muito barato, as pessoas têm acesso ao dinheiro, elas vão comprar as coisas e aí as coisas vão ficar muito mais caras porque a inflação vai explodir. O que eu estou dizendo para você é, não existe mágica. Não existe você baixar a taxa de juros na canetada e achar que as coisas vão ficar boas. Você só tem taxa de juros alta num país porque o preço do dinheiro é caro. E se o preço do dinheiro é caro, isso significa que você tem uma crise de confiabilidade na tua sociedade, na tua estrutura. O que é o dinheiro? Eu já falei várias vezes aqui. O dinheiro é um sistema de crenças. São várias pessoas acreditando que um pedaço de papel tem um valor, que um número digital ali na conta do teu banco tem um valor. Isso é um sistema de crenças. Se esta ferramenta está cara, significa que há uma crise no sistema de crenças dessas pessoas. As pessoas entendem que investir em você é muito arriscado, porque no futuro ou você não paga, ou você tem problemas jurídicos diversos que fazem com que o seu dinheiro não renda, ou a tua moeda vai desvalorizar, então você pode até ganhar naquela moeda, mas isso pro resto do mundo não funciona. Então você tem que consertar essas coisas. Não adianta você querer baixar juro na canetada, que foi o erro da Dilma. E aí, meu irmão, mais uma vez, você vê, dessa vez o Lula, né, diferente dos governos anteriores, ele não vai ter a sorte que ele teve quando ele ganhou a eleição em 2002 e assumiu em 2003, de ter o boom dos commodities. O que foi o boom dos commodities? A China crescendo pra caramba, soja, ferro, milho, os commodities, aquilo que tem valor comum para o mundo inteiro, crescendo demais e, por sorte, o Brasil era dono de alguns dos maiores commodities demandados pelo mundo, como, por exemplo, ferro, aço, soja, etc. E aí o Lula, apesar dos seus desmandos, apesar, inclusive, do mensalão, dos desmandos todos com a Petrobras, etc, etc, apesar disso, o governo Lula 1 e governo Lula 2, eles deram sorte na economia. Explodiu depois no governo Dilma. Dessa vez, Lula 3, ele não tá tendo a mesma sorte. Não tá tendo boom de commodity nenhum. A economia não tá bombando. O agro tá bem porque sempre tá bem. Agora, a indústria e o serviço estão ladeira abaixo. E aí, meu brother, não tem mágica. É a inflação nas alturas, a taxa de juros lá nas alturas, e aí eu quero ver como esse cara vai fazer pra fazer campanha ano que vem. Beleza? Vamos para outro assunto sério? Dá uma olhada aqui, ó. Mulher vai à delegacia denunciar marido por agressão e é presa por engano no Rio de Janeiro. Vamos lá. Débora foi confundida com mulher de BH que está foragida e passou 3 dias na cadeia. Erro só foi reconhecido pela justiça na audiência de custódia. Essa frase tinha que estar na bandeira do Brasil. O quê? Mulher vai à delegacia denunciar marido por agressão e é presa por engano. Assim, Porque isso é o retrato do Brasil. Exatamente. Não tem como isso ter acontecido em outro lugar do mundo. E assim, pra dar aquele presentaço pra esquerda, né? A vítima foi uma mulher e ela foi salva pela audiência de custódia. Foda, né? Vamos lá. Uma mulher foi presa por engano no domingo, dia 16, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, depois de procurar a delegacia para denunciar o marido por agressão e pedir medidas protetivas. Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, passou 3 dias presa e foi liberada nesta terça-feira depois de a justiça reconhecer o erro. Ela foi confundida com uma mulher procurada por tráfico de drogas. Os nomes são quase iguais, mas a foragida da justiça é de Minas Gerais, para onde Débora nunca viajou e 8 anos mais nova. Ela foi confundida com uma mulher, O registro de ocorrência indica que Débora chegou machucada à delegacia e mesmo assim recebeu voz de prisão. Desce aí. Meu chão caiu. Passei um perrengue que não era pra mim. Quero minha casa, quero ver minha mãe, minha avó que está com 82 anos desesperada. Foi apavorante. O filho ficou indignado com o erro. Tô sentindo uma tristeza forte, uma saudade da minha mãe e muito indignado com a justiça. Débora foi presa após confusão de nomes. E o nome nem era igual, cara. Os policiais chegaram no nome de Débora Cristina da Silva Damasceno e encontraram no sistema um mandado de prisão por tráfico de drogas e associação criminosa em nome de Débora Cristina Damasceno. Que assim, nem é um nome tão incomum. Você fala assim, mano, o cara chama Lincoln de Oliveira Praspapusca Bortolovich Artolomeu. Beleza, porra, esse nome, velho. Não vão ter 2 desses, né? Agora, Débora Cristina Damasceno, velho. Ah, só pode ser a mesma, prende. Porra, o mínimo que o policial tem que fazer é conferir. O mínimo, cara. Tem imagem da mulher, tem impressão digital, tem o mínimo que tem que fazer. Olha a vítima, Débora Cristina da Silva Damasceno, ela nasceu em 82.
A Débora Cristina Damasceno, que era a acusada, ela nasceu em 1990, quer dizer, 8 anos de diferença. Uma nasceu no Rio de Janeiro, outra nasceu em Belo Horizonte. Cara, assim, porra, um erro crasso, cara. Um erro crasso. Você me desculpa, isso é um erro crasso. A filiação e o endereço também eram diferentes. A procurada de Belo Horizonte, o mandado de prisão foi expedido em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Na audiência de custódia, a justiça finalmente identificou erros e mandou soltar a mulher. O juiz Alex Quaresma Ravache reescreveu que o mandado de prisão foi expedido pela comarca de Belo Horizonte e decidiu encaminhar todos os documentos que provam o equívoco. A justiça mineira, então, expediu o certidão confirmando que houve erro. Por causa da burocracia, a mulher só deixou a cadeia por volta das 18 horas de terça, cara. É inacreditável. Disse, eu comprei mandado sobre a agressão sofrida pela vítima, tal. Agora sim, essa mulher, ela tem que processar o Estado, ela tem que ganhar indenização. Assim, pelo amor de Deus, né? Lembra quando a gente falou de mulheres sendo protegidas, né? E aí a galera, os homens não conseguiam dizer do que elas deveriam ser protegidas, que não de ações de homens, hein? Então dá uma olhada nisso daqui, ó. Olha só o que aconteceu. Criança resgatada em edifício em chamas no centro de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Vou adiantar um pouquinho porque o vídeo é longo, mas basicamente tem um menininho aqui, ó, que ele tá... de branco e preto, Isso. na sacada. Aí vai a galera no bagulho de baixo. O que eles estão fazendo? Eles estão Com a mão? vendo, estão puxando, rasgando a tela. Sabe aquela tela de proteção? Tá. Tô vendo. Então eles estão rasgando a tela. Tipo- Uma galera não, um grupo de homens. Tipo o Nardone, desculpa. É. Porra. Vai, vamos lá. Aí o Enfim. cara foi lá, passou. Ele podia amarrar uma corda nele e alguém segurar. Acho que eles fizeram isso, né? Amarrou na cintura. Aí foi lá o cara, olha lá. Aí foi o outro sem corda, pegou uma Puxando a escada. escada. Nossa, cara, que engenhoca. Deixa eu ver o que eles vão fazer. Nossa, eles vão subir por essa escada, bicho. Não, eu acho que aqui eles estão tentando fazer o menino descer pela escada. Só que o É, menino deve estar nossa, em estado de lógico, choque. cara. Pô, você é louco, mano. Eu não ia fazer isso, É. não. Tem que subir lá e pegar o cara, moleque, mano. Nossa, que difícil, velho. Tem que ir Não, lá olha o subir. apoio da escada. Caraca, velho. Não, quem tá segurando é o cara da janela, porque o É, problema é a é. escada virar pra direita, né? Bom, subiu. Vai lá, moleque, dá a mão. Não vou. Dá a mão sim, vem. Vai. O que ele tá fazendo? Tá cortando Tá outra cortando grade? outra tela. Aí o menino meio que não quer vir muito, ó, com medo. Que você tem que lidar com a pessoa em estado de choque também numa situação dessa. Então, Nossa, que susto, brother. Porra. A pessoa jogou um negócio ali, pegou o moleque, foi descendo. e deu certo, o menino já tá aqui, ó. Calma aí, vamos ver. Calma, ainda não deu certo. Não, já não tá mais no apartamento pegando fogo. Calma, o cara tem que sobreviver também. Aê, garoto. Olha, não é querendo ser classista, mas eu não vi uma mulher aí, entendeu? Não, e o Tava pior- lavando louça? E o pior, assim, não querendo lutar aqui contra a minha espécie, mas normalmente mulher, quando acontece esse tipo de situação, elas ficam gritando muito, histericamente, Não, mas na verdade sem fazer nenhum tipo de... Mas vamos lá. É uma característica masculina assumir riscos, tá? Principalmente físicos, pra fazer resgate, pra esse tipo de coisa. Então, cara, sim, cara. Mandou muito bem e é isso aí. reforça o argumento de ontem. Ó, eu vou contar uma coisa pra vocês. Existe um cara chamado James Randi. Sabe quem é esse cara, Ana? Não. Eu já falei dele pra você. Você não tá prestando atenção nas minhas indicações. O James Randi, ele é um mágico muito... Ele já é bem velhinho. Nem sei se ele tá vivo hoje ainda. Eu gostaria muito de conhecê-lo. E ele dedicou a sua vida em desmascarar charlatões. Então, o que ele fazia? Ele escrevia um cheque de 10... Ele escreveu um cheque de 10 mil dólares. Que na época, cara, como se fosse hoje, sei lá, uns 500 mil reais. E ele falou o seguinte: eu vou dar 10 mil dólares pra qualquer pessoa que me provar que tem um poder paranormal, certo? Beleza. Aí nós vamos assistir esse vídeo. E aí eu vou te contar uma história depois desse vídeo. Vamos lá. Aumenta um pouquinho a velocidade, vai, pra não ficar tão lento. Põe o 25, tá ótimo. Vamos O lá. problema é que a legenda tá em inglês. Tudo bem, eu vou traduzir. É muito fácil. Vamos lá. Dá play aí. Only Abaixa o 21 som, years abaixa o som old. do vídeo. He's from Salt Lake City and he's the Bem, founder abaixa mais. Shaolin Deixa, Kung mano. Fu. Vamos lá. Welcome, James. Abaixa mais. Now you claim to have É o seguinte, ele tem 21 anos e ele faz um negócio chamado Gong Fu. E ele diz que através de... Abaixa mais. Ele diz que através de um treinamento com um mestre chinês muito velho, ele conseguiu poderes paranormais de mover objetos sem encostar nesses objetos. E aí ele vai fazer uma prova. Ele pega lá um lápis, ó lá. E ele muda o lápis. Ó, virou o lápis. Aí ele pega um negócio lá. Virou a página. Pausa. O que o James Randi fazia? Ele assistia esses vídeos dessas pessoas fazendo isso. Chamava essas pessoas pro programa. O cara ia lá, fazia, demonstrava. Ele ia lá e desmascarava o cara. Como que você acha que ele fez isso? Como você acha que ele mexeu o lápis? Como você, sei lá, uma corda, algo assim? Aí entra o James Randi. Vai lá. Ele fala que é. Aí, ó, você tá preparado pra pagar 10 mil dólares pra esse cara? Sim. Ele falou que ele consegue virar a página da lista telefônica e virar o lápis. Ele falou, olha, eu estou carregando esse cheque, não sei quantos anos, de 10 mil dólares pra dar pra uma pessoa que me prova que tem problemas, tem poderes paranormais. E ele falou o seguinte, de acordo com o que eu entendi, ele simplesmente sopra essas coisas. Ele deve ter algum ventilador, alguma coisa nas suas mangas. Então eu falei o seguinte, eu vou colocar um monte de pedaço de papel em volta da parada e do lápis e vamos ver se ele vai conseguir. Aí vai lá o cara, ó lá. Vai lá, tenta agora, vai lá, mestrão, vai lá, ó lá.
Claro que ele não consegue, porque ele estava soprando, né? Aí ele tenta justificar, né? Veja só, é a luz, é a eletricidade que tá puxando a página pra baixo, ó, tá vendo? Ó, ele tenta fazer uma demonstração ridícula, tá vendo? Ó, ele tá puxando a página, ó, pro outro lado, em vez de puxar a página pro lado certo, tá vendo? Ó, ele fica dando essa explicação terrível, não consegue, né? Beleza. E aí ele... Enfim, aí ele é desmascarado ao vivo. Por que eu estou contando essa história pra vocês? Esse foi um dos caras que o James Randi desmascarou. O que você acha que aconteceu com o cara depois disso? Ele caiu em descrédito, ele nunca mais conseguiu fazer nada. Acredite se quiser, o cara cresceu. Mais pessoas continuaram acreditando e mais pessoas passaram a acreditar que ele virava páginas de lista telefônica e virava lápis com o poder da sua mente. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa, quando ela acredita numa coisa caricata, imbecil dessa, não é mais uma questão razoável dela acreditar naquilo. É uma questão emocional. É uma questão de paixão por aquilo que ela quer acreditar. Tá, o que isso tem a ver com o Brasil? Você tá pronto? Dá uma olhada nesse vídeo aqui, onde o moleque, ele sem querer, ele entrega que existe um esquema que é vendido para pastores de fingir para as pessoas que ele conhece coisas da vida dessa pessoa. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, vai lá. Pegou o celular, você Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe um nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo o que ele usava. Em falar em esquema, essas coisas, não me contaram, eu já vi, tá? Aplicativos que te mostra, eu já vi aplicativos que te dá dados das pessoas. Eu já vi esquema com os pastores das igrejas pra revelar as pessoas que tem isso aqui, ó, tá? Eu tô vendo gráficos que sobe na frente de vocês. E Deus falou assim, eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smart. Pausa aqui. Você viu, só uma observação, você viu que era the king, the fairy, the berries, você viu que ele falou com os fonemas americanos, né? The king, the father, the master, the master, the brother, ele basicamente falou fonemas, né, da língua inglesa. E a galera, nossa, ele tá falando a língua dos anjos, né? São os anjos americanos. Tá bom, vai lá. América rola sobre vocês. Você sabe que você tem uma cara de Sheila? Qual é o seu nome, filho? Sheila. Miguel, já te ofereceram isso? Já, infelizmente, já. Mas te ofereceram o quê? Um esquema com o pastor te falar e tal? Polêmico. Aplicativo. É polêmico isso aqui. Você já entrou em esquema ou não entrou em esquema? Já te ofereceram? Você já aceitou ou não aceitou? Em relação a revelar coisas ocultas das pessoas. Já tive uma proposta. Um tempo atrás eu fui pregar, um pastor sentado em cima do altar, ele pegou o celular. Eu disse, Miguel, ó, tá aqui um aplicativo, você põe um nome aqui e tá todos os dados de pessoas. Pedro, eu digo pra você que eu ouvi a voz da carne, mas o Espírito Santo de Deus, e eu tô falando isso com temor, o Espírito Santo de Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Você pensou em usar? Não, a carne, porque era algo diferente. E eu falei assim, Senhor, olha lá. Que agora? Mas Deus gritou na minha alma. Você não precisa disso. Ok, só pra gente entender. Você falou a carne, mas a carne gritou pra você usar ou não? Eu não entendi. Então vamos lá. Pedro, eu te apresento algo novo. Agora, algo que você nunca viu. Ok. Te dá curiosidade. Sim. Foi o que eu senti na hora. Você falou, mas eu te digo isso diante do Deus que está no céu. Eu recusei aquilo. Mas, pastor, obrigado, eu tô na palavra. E ele começou a revelar. Falou, Senhor, que beco que eu entrei. Cara, naquele dia eu preguei, acho que foi meia hora, não consegui terminar de pregar. Preguei, entreguei o microfone. Aí depois o pastor falou assim, Miguel, me perdoa, tá? Não sei o que eu falei assim, não, pastor, fica em paz. Você acha que esse pastor usava, né? Sim, lógico. Se ele tava oferecendo o que ele usava. Ele é pastor até hoje? Até hoje. Pegou o celular. Vamos lá. O próprio moleque revela que existe um aplicativo que você põe o nome da pessoa e aparecem os dados dessa pessoa. Ó, a Ana Ehring, herdeira da família Ehring, tal, tem problemas com, sei lá, com glúten e não sei o que lá, papai. Aí eu pego... O próprio moleque revela, bicho. Além de toda a caricatura, agora existe um vídeo dele revelando que existe um aplicativo que lhe foi oferecido, muitos pastores usam, mas ele não usa, porque ele está na palavra.
E aí eu vou falar pra você. A gente acabou de assistir o vídeo do cara sendo desmascarado ao vivo, que cresceu. Você acha que vai acontecer o que com esse moleque? Ele vai crescer, bicho. E ele vai ter cada vez mais e mais fiéis, ele vai ter cada vez mais e mais dinheiro e talvez, inclusive, ele tenha influência política o suficiente pra fazer leis que vão gerir a sua vida. Esse é o Brasil que você vive. Esse é o país que você vive. Você vive num país onde as pessoas, elas se apegam emocionalmente a figuras, principalmente figuras religiosas, e elas, em nome dessa paixão, abrem mão, elas suprimem o seu senso crítico e ficam idolatrando coisas absolutamente irracionais. Aí você fala, já sei, estamos falando de crentes, esses fiéis, esses burros evangélicos. É mesmo. Vamos falar de uma instituição milenar? Vamos falar da instituição Igreja Católica? Você tá pronto pra ver um outro vagabundo, cafetão da miséria, tá? Na rua? Você tá louco pra ver? Com prestígio internacional, com prestígio de figuras da política nacional e com prestígio da imprensa. Você tá pronto pra ver? Não é Pastor Miguel, não. Você tá pronto pra ver? Que eu vou te mostrar agora. Qual é o contexto desse vídeo? Na Zona Leste de São Paulo, existe um bairro chamado Belém, né? O bairro do Belém sempre foi um bairro, infelizmente, com muito moradores de rua. Muito. A galera ficava lá pedindo esmola, a galera dava esmola, etc. Houve um programa, né? E aí depois você teve o problema da Cracolândia, e aí muitas dessas pessoas foram para as drogas, e aí fudeu de vez. Há um programa que tira as pessoas da rua voluntariamente, então o cara, ele de forma voluntária, ele fala assim, eu quero sair da droga, ele se interna, ou ele fala o seguinte, eu quero ir pra onde eu moro. Às vezes o cara vem lá de Pernambuco, ele tá longe da família dele, não consegue voltar. Você chega pro cara e fala assim, mano, se eu te der uma passagem, você volta lá pra perto da tua família? Volta, eu quero, tá? E esse é um programa maravilhoso. Esses caras estavam fazendo isso, adivinha quem é que chega pra impedir esse trabalho? Cafetão da miséria, o vagabundo, o homem que adora, ele ama crianças. Se tem alguém que ama crianças nesse país, é esse homem, Padre Júlio Lança Leite. Vamos lá, Padre Júlio Lança Leite. Vamos ver o que o senhor está fazendo na rua. E eu deixo um desafio aqui. Se eu estou falando alguma coisa que o senhor não gostou, o senhor pode me processar. Me processe, Júlio Lança Leite. Vamos lá, vamos ver o padre na rua. Vai lá. Hoje a gente veio pra... Eu queria lembrar, está aqui o seu vice-prefeito dizendo que é para eu abrir a igreja para acolher as pessoas. Eu não recebo dinheiro da prefeitura. Ele está no meio de morador de rua. Pausa, seu vagabundo. O senhor é ligado a ONGs que recebem dinheiro da prefeitura? Sim, são ONGs que têm contratos com a Secretaria de Assistência Social? Sim. Eu, quando fui candidato a prefeito, eu vi esses contratos. Uma das minhas propostas era, inclusive, padronizar esses contratos para que não houvesse influência de alterações individuais. Uma peculiaridade aqui, não. Contrato padrão para todo mundo. Isso é uma das coisas que a gente tem que fazer na Prefeitura de São Paulo. Contrato padrão para todas as OSs, tá bom? Vai lá, o vagabundão. Meu irmão, ele tá com o jaleco escrito não ferir quem te feriu. E ele tá na rua promovendo a miséria. Vai lá. Gente, eles não é igual o Padre Júlio. Eles não gostam nem que encosta, Samara. Eu tô trabalhando agora. Eu também tô trabalhando. Por que o senhor largou lá pra vir aqui? Pra vê-lo, pra dizer que eu não tenho nada contra o senhor. Olha que folgado. Já acordou às 6h30 da manhã, o GCM já viram com o cacetete. Vai só arrumar. Não, você fez uma pergunta e eu respondi. Se abrir, a gente Você acha que é certo? Mas não é certo. Isso é que Não é certo. Não é certo. Quem é que tem que abrir lugar pra dormir? Você. A prefeitura. Não vem brigar comigo, não deixa eu trabalhar. Pode trabalhar, mas não vem com demagogia. Pausa aqui. Deixa eu falar uma coisa. O padre Júlio Lancelotti, ele tá falando o seguinte: quem é que tem que abrir lugar pra dormir? É a prefeitura. Eu vou te dizer uma coisa, tá? Historicamente, a prefeitura de São Paulo não é da gestão Ricardo Nunes, não é da gestão anterior que foi do Bruno Covas, não é da gestão anterior que era do Dória, não é da gestão anterior que, se não me engano, era o Haddad antes do Dória, não lembro agora. A prefeitura de São Paulo, historicamente, tem abrigos suficientes para os moradores de rua. O problema dos abrigos são: os moradores de rua não querem entrar nesses abrigos porque esses abrigos têm regras. Você tem horário pra entrar, você tem horário pra acordar, lá é tudo limpo, lá é maravilhoso, lá tem tudo, cara. Tem assistência social, tem atividades recreativas, tem comida, lá tem até canil. Eu sei porque eu visitei, e isso não é mérito de uma ou de outra gestão. Isso é um mérito da Prefeitura de São Paulo de uma forma supragestão. Eu vou te dizer que faz uns 10 anos, pelo menos,
Mas faz mais de 10 anos que a Prefeitura de São Paulo tem abrigos suficientes para essas pessoas. O problema é que as pessoas não vão, tá? Porque o incentivo dela ficar na rua é muito grande. Se ela ficar na rua, ela dorme a hora que ela quiser, ela acorda a hora que ela quiser, ela usa a substância que ela quiser e a Prefeitura, muitas vezes de forma errônea, leva uma sopa e um cobertor para onde ela está, do lado do traficante de crack, tá? Então, o padre Juliano Lancelotti, que é um vagabundo, a Prefeitura, para incentivar as pessoas a dormirem no lugar certo, colocou uma arquitetura onde você não consegue dormir embaixo de ponte. O padre Juliano Lancelotti foi com uma marreta quebrar isso daí pro cara dormir embaixo da ponte, ao invés de dormir na casa de acolhida. Isso é um vagabundo, cara. Vamos lá, continua. É o vice-prefeito. Vice-prefeito, ó. Mandar o São Martinho soltar a manta 3 horas da tarde pra 6 horas da tarde vocês vão tomar. Porque solta a manta 3 horas da tarde antes do São Martinho fechar, 6 horas da noite o Rafa tá aqui. Cadê nossas cobertas? Cadê nossos filhos com as nossas cobertas? Não tem. Porque o subprefeito mandou levar. Tomar café, vamos lá pro emprego? Vamos pro emprego? Era emprego, antes era internação, agora é emprego. Pausa aqui. Você viu a própria Noia, sem querer, ela revela. Antes era internação, agora é emprego. Sim, eles estavam oferecendo internação. Agora, o subprefeito, é que o subprefeito, eu nem conheço esse cara, né? Mas ele não teve a habilidade. Eu nem sei se ele é um careto ou se não é. Ele não teve a habilidade de ser midiático nessa hora do confronto. E falar assim, não, nós estamos oferecendo internação sim. E o que o senhor está fazendo está errado. O senhor está incentivando essas pessoas a estarem na rua. O cara fica com medo, né? Pô, Juliano Lancelotti, mano, puta, fudeu, tão me filmando. Eu quero ficar todo, não, veja, tal. Não pode ter medo desse vagabundo, cara. Não pode. Encare, você tá fazendo um trabalho bom. Você tá tirando as pessoas da rua pra ir pra internação. Sim, tem que internar. E mais, tem que internar e tem que prender o traficante. E mais, se tiver resistência, tem que ir pra vala. É isso aí. O vendedor de crack vai estar em confronto com a polícia, vai tacar pau, vai tacar pedra, vai depredar patrimônio privado, patrimônio público. A ameaça tem que ser neutralizada, amigão. A ameaça tem que ser neutralizada. Vai lá. Aí, ó. Vamos lá? Vai lá pra arranjar emprego, que bom. Ué, vocês não vão lá arranjar emprego? É emprego a internação. Olha que vagabundo. Tá todo mundo empregado então, vai lá. Olha que vagabundo. Não acredito, eu quero que vá. Vamos ver amanhã. Mas aí amanhã, quem tiver aí amanhã não tem que orar, né, gente? Quem mais quer emprego? Luciano. Agora ele bate conta. Você viu que ele conhece pelo nome, né? Luciana, olha lá. Ela tá com a receita médica precisando de remédio. Não era internação, padre? Ah, tá dizendo que não trabalho. Eu não preciso. Vocês estão ouvindo aqui, tá oferecendo emprego. Eu tô lutando pelo que vocês levam meu. Manta, carrinho, coberta, comida, várias outras coisas, né? Que a zeladoria de São Paulo leva. Então você tá no lugar errado, moço, me desculpe. As pessoas estão indo porque é um emprego, mas quem tá precisando de ajuda mesmo não tá aqui, não. Faltou mão firme aí do prefeito ter mais. Vai, seu vagabundo do caralho. Eu vou te falar, cara, por que que a gente não... Ah, volta lá. Dá um... Eu queria mostrar a imagem, o que tá escrito aí na imagem. Olha lá, a vigia... Ih, não tá dando zoom na imagem, mas tudo bem. 22 aceitaram internação, 23 aceitaram e retorno para seus estados 2 aceitos. Ou seja, você vai tirar o problema de lá, vai jogar o cara pra onde ele veio, que é pra ele estar perto da família dele lá, e o estado dele que cuide dele, tá? E ainda vai internar mais de 20 pessoas. Aí, o padre Juliano Lancelotti interrompeu a ação acusando-os de ser responsável pela Cracolândia do bairro, entre outras queixas. É foda. E aí eu vou te dizer o quê? O padre Juliano Lancelotti, ele vive da proliferação da miséria. Se você acabar com os moradores de rua, se você acabar com a Cracolândia, você acaba com a razão de ser do padre Juliano Lancelotti ficar fazendo L e ficar lá perto, né, de ONGs que recebem dinheiro de subprefeitura. Além do mais, você vai acabar com o carinho
que ele tem com as crianças que estão ali, né? O Julian Lancelotti é um homem que gosta muito das crianças, ele se preocupa demais com o futuro dessas pequenas crianças. Então, para o Julian Lancelotti, é importantíssimo que isso continue. Então, alguém tem que bater de frente, irmão. Alguém tem que chegar pra esse cara e falar que ele é um vagabundo. Cara, como é que pode? Desde da galera que se considera de direita, né? Desde João Dória, a Guilherme Boulos, tirando foto com o Julian Lancelotti, e é reportagem pra lá e reportagem pra cá. Eu, assim, modéstia à parte, cara, eu fui o único cara, figura pública, grande, que teve coragem de apontar o dedo desse cara e falar assim, você é um vagabundo, bicho. E eu falei isso antes de vazarem aqueles vídeos. Porque depois que vaza aí também, né? Mas eu falei antes. Você viu as coisas que a gente sabe aqui, a gente segura? É foda, é foda. Alguém tem que pôr o dedo nessa ferida, irmão. Ai, cara, olha, eu vou te dizer, mano. Se a gente pegasse a sub da Moca ou a sub do Belém, esse cara ia acabar, tá? Esse cara ia acabar. Julian Lancelotti ia acabar. Vamos falar do vagabundo mor? Porque a gente falou do cara lá que o que o James Randi desmascarou. Nós falamos do pastor Miguel. Nós falamos do outro vagabundo que é o padre Julian Lancelotti. Agora nós vamos falar de Pablo Marçal. Pra desmascarar as pessoas que estão te encantando, né? Pra abrir mão do seu senso crítico e ser um idiota que acredita em babaca, né? Vamos ver o vídeo de quem? Do Lito, né? Vamos ver o vídeo do Lito. Põe aí, aumenta a velocidade que o Lito, eu sei que ele fala devagar. Vamos pôr um e-mail? Caralho, meu. Vambora, vai lá. A esquerda tava com 1.040. A asa direita tava com 1.000. Tem 40 libras a mais na esquerda. Olha que louco. Acabei de ver isso aqui. Vou falar pro comando transferir combustível daqui pra cá. Só pra você não ficar louco. E vê se continua, né? Não, peraí, isso aqui tá Pausa aqui. Tá fazendo a turbina. Não, desculpa, cara. Você tem que ser muito idiota pra achar que o Pablo Marçal, ele sabe mais do que o comandante do jatinho, quanto de combustível tem que ter em cada asa. Assim, você tem que ser um imbecil. Vamos lá. Ainda bem que alguém vai desmascarar esse bosta. Vai, vamos ver. Mas não. Fica tranquilo, o Pablo tá aqui, tá ali mentorando o nosso comandante. Tudo bem. Vocês viram aí a introdução. Segundos tem tanta coisa pra falar, mas como ele é um corte de um vídeo que... Olha que louco. Vou tirar uma foto do painel. Aqui, ó. Vai lá, Marçal. É onde chama Kers, tá vendo? Tá zerado, sem nada. Não tem nenhuma pane no avião. Eu sento nessa cadeira aqui. Fica ali, ó. O olho no peixe, outro no gato. Kers, por quê? Ah, sim, pausa. Porque o Pablo Marçal, ele tá produzindo. Se tiver um problema, eu vou pousar esse avião, hein? Se tiver esse problema aí, eu vou pousar esse avião, hein? Eu tô aqui, eu tô dormindo, eu tô com o olho aberto. E o Cariani, cara, pô, Cariani, como é que você se presta esse papel de ficar sendo trampolim pra esse bosta, cara, né? Que isso, Cariani, né? Não que sua credibilidade seja a maior do mundo, né? Mas assim, sério, tudo pelo hype, tudo pelo clique, né? Tomar no cu, velho, vamos lá. Você não entra em pânico. Então, ele está sentado ali, ele tirou a foto do painel do avião e ele fala do CAS, é o Crew Alert System, que é a parte lá onde indica as panes, e ele, por enquanto, tá normal, falando que se não tem pane, não tem pane. É só o Cariani entrar que o negócio aqui chacoalha. Um pouquinho de turbulência, né? Bom, o Cariani tá morrendo de medo ali, né? De turbulência. E é uma pena que ele não tá usando Insider. Se ele estivesse usando Insider, ele estaria muito pra voar, né? E as coisas vai mesmo com fases de sim, já vai. Aí eles mostram aqui, né? O painel é um Citation Mustang e tem umas formações aqui na frente, mas nada normal. Vamos lá. Para sair da inércia, né? Então, tipo, toda a pressão do motor para levantar essas toneladas aqui. Essa aeronave aqui envelopada, acho que ela é quase 10 toneladas. Pausa. Então, essa aeronave tem 10 toneladas? Essa aeronave tem 10 toneladas? Vamos lá. Cheia, full pax, passageiro, mala e combustível e a fuselagem toda, motores, ela gasta muito para subir 10, 20 mil metros. Aí o que é considerado a decolagem? Ela termina nessa primeira saída, né? E a cauda da decolagem tá na hora que você estabiliza o voo. A estabilização do voo gasta menos combustível do que a subida. Combustível. Isso é óbvio, meio óbvio, né? Você tá pisando, seu carro pra subir uma serra também gasta mais combustível do que você andar reto ou na descida. Deixa eu ver o peso do Citation Mustang aqui. 2.540 quilos. Ele falou 10 toneladas. Sendo que o peso máximo... Pausa, deixa eu falar uma parada. Eu, leigo, falei, 10 toneladas nesse avião? Assim, gente, 10 toneladas nesse avião? Caralho, você tá levantando um caminhão, maluco? Eu leigo, hein? Pelo amor de Deus, pesa 2. O cara só aumentou em 5 vezes o peso do avião. Você tem que ser muito burro pra acreditar nesse merda, vai. Vamos lá. De decolagem dele, máximo take-off weight, 3.930 quilos. Então ele botou ali 10 toneladas, né? Errou por 7 toneladas o peso do avião. Bora. Você sabe a função de todos aqueles botões lá? Pausa, ó, eu não conheço esse Lito, cara. Eu não conheço esse Lito. Já ouvi falar umas coisas mal dele aí e tal. Mas, cara, tô gostando muito desse vídeo, cara. Lito, um abraço pra você, cara. Parabéns por ter a coragem de desmascarar esse charlatão. Vai. Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. É a pressão da turbina. Onde tem essa linhazinha vermelha, se passar isso aqui, queima a turbina. Essa turbina, ela opera aqui, ó. Quase 800 graus agora. Isso aqui é a pressão da turbina. É a pressão mesmo em graus. Essa aqui. Aí não seria pressão, né? Seria temperatura. Exatamente. Mas, enfim. A potência da turbina, assim, isso aqui é pressão pausa de aqui. na aviação de... Puta, cara. Lito! Por você ser
alguém que vai falar isso. Não, a pressão em graus. O cara quer falar de avião, ele não acerta o peso do avião, ele não acerta a unidade de medida do que ele está falando. Não existe pressão em graus, cara. Pressão você pode medir em milímetros de mercúrio, em ATM, em Pascal. Não, graus, assim como Fahrenheit, assim como Kelvin, é uma medida de temperatura. Seu burro! Ai. Fala assim, ó, all green, ou seja, tudo verde, no lights, nenhuma luz. Então você sempre vai ver um piloto sem falar all green, ou seja, tudo verde, no lights, sem luz de fã. Então, por exemplo, aqui, ó, vou tirar uma foto do painel inteiro pra você pegar lá, rapidão, peraí. Olha lá. Olha lá, ele tirou a foto do painel inteiro. De fora, você nunca quer que diminui o ar por causa do áudio? Diminui o ar aí pra mim, sem ser o do cockpit, da direita. Mão esquerda, leva a mão esquerda pra frente aí, no painel. Pausa aí, mano. Pausa. Até o jeito dele falar é arrogante. Diminui o ar. Você acha que ele precisa ensinar o comandante onde é o ar-condicionado certo pra ele mexer? Isso aqui é aquilo que eu tava falando, cara. É uma arrogância que a falta de sensibilidade do brasileiro médio não capta. Não, é o da direita. Passa pra frente aí que eu manjo pra caralho, eu tô te ensinando aqui. Esse ar professoral. Você tem que ser muito jegue pra acreditar nessa bosta. Você tem que ser muito Zé Povinho pra não perceber que esse cara é um arrogante de merda, pra você não ter o pingo de sensibilidade e falar, mano, que prepotência, cara, pra admirar um lixo desse. Vai pra esquerda, vai pra direita agora. O nome é cockpit, cabine fan, aí tem cockpit fan, achou? Diminui pra low, tá em high. Não pede ajuda não, deixa que eu te dou ajuda, rapaz. Olha lá. Meu Deus. Coloca assim, ó, em low, cabine fan, aí garoto, tá salva de palmas. Não, tipo... Assim, não sei o que falar, sabe? Porque os pilotos têm que ter o treinamento do avião pra voar o avião, né? Assim, ele tá falando como se a pessoa que estivesse sentada lá nunca entrou naquele cockpit. Não, tira a mão daí, vai mais pra esquerda, mais pra direita. É muito estranho isso. Tá bonito, mas essa formação dá tudo. Como é que faz pra diminuir a complexidade de coisa que seu cérebro olha e fala, meu Deus, é por área primeiro. Tá aqui, o painel do avião. Vamos começar de cima aqui pra você entender, ó. Isso aqui é analógico, mostrando a geometria. 3,0 é 300 graus. São 300. Geometria seria a bússola, o magnetismo. 60 graus. Então, por exemplo, eu tô lá na fazenda, lá no resort, quero ir pro prédio lá, o Brascan. Eu viro em 1 ou 2, a 120 graus, é uma magnética. Então eu não preciso ficar assim, é aqui ou ali. Sai daquele lugar, põe na 1 ou 2, sai lá. Não é bem assim. Não basta você apontar pra onde você quer ir. Porque se você tem vento te tirando daqui, ó, você vai continuar apontando pra 120, mas não vai chegar onde você tem que chegar. Você vai chegar aqui. Então não é só pro magnética que leva o avião pro lugar que tem que ir, não. Outra coisa, cara. Existe o mapa de voo. Você não pode simplesmente ir numa linha reta se tiver outra coisa ali. Você tem que pedir autorização. Você tem que ver se você pode fazer aquela rota. Vai lá. Esse conjunto aqui são os aviônicos, que não depende se der uma pane elétrica no avião, eles vão ser sustentados. Olha aqui, nós, aquela hora ali que eu tirei a foto, a gente tava em 110, 150 nós. Naquela hora, porque nós estávamos assim, ó. Ô, Gonçalves, quantos nós? Já vi ali, nós estamos em 200 nós agora, já subiu 50 nós, porque já ainda vai aumentar a velocidade, que ele tá chegando, só depois que aumenta. Isso aqui, ó, é pra saber que jeito que a gente tá assim, a inclinação. Também tem uma pegadinha com esse negócio de nós, né? Porque conforme você sobe, tem menos densidade do ar. Então a pressão atmosférica no tubo de pitot, apesar da velocidade ser bem maior, a pressão atmosférica é menor. Então a indicação de nós não vai ser exata. Por isso que existe a True Airspeed, a velocidade real do ar, que é calculada pelo computador do avião e não mostra no indicador. O indicador vai dar uma velocidade menor em nós do que a velocidade real que você está. Ali é como se fosse uma... Essa ali é como se fosse um nível. É o nível, isso, cara. Você tá pegando. Aqui tava a altura, quando eu tirei a foto, 15 mil pés, cada pé é 300 metros. Vamos lá. Cada pé é 300 metros. Ele falou isso? Ele falou isso? Não, volta. Não é possível que ele falou isso. Ali é como se fosse uma... Essa ali é como se fosse um nível. É o nível, isso, cara. Você tá pegando. Aqui tava a altura, quando eu tirei a foto, 15 mil pés, cada pé é 300 metros. Pausa. Vou embora. Eu acho que eu já tinha visto ele cometer esse erro, inclusive. Cara, vamos lá. Você não precisa ser gênio pra saber que um pé não tem 300 metros. Um pé tem 300 metros. Um pé. Vamos lá, olha o nome do... Um pé. Só que se você quiser escalar, ele tá falando que ele tá a 15 mil pés, é isso? Você acha que você tá a 15 mil vezes 300 metros de altura? Vamos ver quanto daria. Quanto tá 15.730, é isso? 15.730 vezes 300 metros. Você estaria a 4.719 metros, é isso? Você está a uma altura de 5 milhões de metros, é isso? Assim, cara, você vai me desculpar. Tem que ser, cara, um completo imbecil. Pra que tá em Pablo Marçal. Um completo imbecil. Um cara que é expert, ele não pode cometer essa gafe. Ele não pode cometer esse erro. Bom, o avião pesa 10 toneladas, ele tá a 5 milhões de metros de altura. Então tá bom, né? Não, e assim, você pode até pensar que o cara, puta, ele se confundiu ali na hora de falar. Mas, porra, ele postou esse vídeo. Exatamente, cara. Porque ele pode ter pensado assim, puta, me confundi, corta essa parte que eu falei. Ou coloca um disclaimer, um asterisco, qualquer coisa. Você pode errar se você não tá com a postura de que você é um mestrão. Entendeu? Vai lá, continua. Vamos ver o Lito falando disso. Isso agora eu lembrei. É desse vídeo, então, que sai um corte desse, que ele fala, cada pé é 300 metros. Cada pé é 33 centímetros.
pés e não 300 metros. Porque se cada pé fosse 300 metros, um avião voando a 10 mil pés, ele estaria a 3 milhões de metros. Pode ter sido um lapso só, né? Porque ele, ao que me consta, o Marçal tem carteira de piloto. Então foi um lapso dele falar 300 metros, aí vai falar 33 centímetros. Aqui, ó, é um negócio de fazer teste. A gente faz uma vez por dia quando liga o avião, testa tudo. Você já precisa ver o que é seguro, porque os caras testam tudo. Avião. O avião não é que nem o carro que você chega, pega a chave. Não, ele sai testando tudo. Então, procedimento de fogo, Tá interessante esse vídeo. Aí, ó, a hora da aviação é uma hora 3 horas a mais que a hora normal, pra todo mundo falar a mesma hora. Então, se a gente tiver 3 horas da tarde, a gente tem uma hora mais avançada, 3 horas pra frente. Ixi, acho que ninguém entendeu nada, né? A hora da aviação é 3 horas a mais. Não é isso. Aqui, a hora da aviação, ela é baseada em UTC. O meridiano de Greenwich seria onde começa o horário. Então, como a gente está 3 horas atrás, se não tiver horário de verão, do meridiano de Greenwich, é assim que pronuncia, Greenwich. Se a gente está 3 horas atrás de Greenwich, então quando são 10 horas da manhã aqui, é 1 da tarde pelo horário universal da aviação. Então, é normal você ver isso em site de rastreio, tem horário UTC. Então, para você... Então não é 3 horas a mais. Depende de onde você está. Se você é uma pessoa que está no Japão, você não tem 3 horas a mais do meridiano de Greenwich. Vai lá. Saber que horário é aquele UTC, você subtrai 3 horas para o Brasil. Se você estiver em Miami, você vai subtrair 4. Se você estiver em Houston, você vai subtrair 5. É verdade, o cara mandou aqui no chat, lembrando que o Cariani é formado em Química. E ele tá ouvindo isso aí como se... Pois é. E assim vai, porque dependendo do fuso horário que você tiver, não é para todo mundo, é para o Brasil, são 3 horas a menos, se não tiver horário de verão. Se tiver horário de verão, são 2 horas a menos. Combustível, aquela hora lá, ó, olha que interessante isso aqui. A asa esquerda tava com 1.040. Aqui, ó. A asa direita tava com 1.000. Tem 40 libras a mais na asa esquerda. Olha que louco. Acabei de ver isso aqui. Vou falar pro comando transferir combustível daqui pra cá. Então, aí não pode. Primeiro, que 40 libras são 18 quilos. 18 quilos não é nada pro avião. Não precisa fazer balanceamento de combustível. Claro que não. Assim, se o Cariani, então, mudar de banco, você tem que mudar o... Cara, 18 quilos, assim. O Cariani deve pesar uns 100. Então, se o Cariani, ele trocar de lugar... É muita pressão, cara. É muita picaretagem. Vai, vamos ver. Combustível, porque tá com 18 quilos de diferença de massa para outra. E segundo, vou lá falar pro comando, assim, você tá interferindo na operação do voo. Tipo, você não tá voando. Sabe, esse tipo de coisa não é legal de fazer. Isso diminui a segurança do voo. Isso causa um tipo de fator humano, que é chamado de pressão no piloto. Porque o piloto começa a se questionar assim, nossa, o cara tá olhando tudo e agora eu vou ficar prestando atenção em coisas que não precisaria prestar atenção. E essa é uma delas. E acaba esquecendo o voo. Então, assim, tem coisa que não é pra se fazer. Só pra você notar que é louco. E vê se continua, né? Não, aí isso tem que tá desproporcional. Às vezes o vento tá fazendo uma turbina gastar mais que a outra. Ixi, não, o vento não faz uma turbina gastar mais que a outra. Oh, meu Deus. Diversas coisas fazem o motor consumir mais que o outro. Diversas. Desgaste do motor, válvulas de ar, diversas. O próprio sensor termopar que mede a temperatura interna da turbina pode ter desgaste. Nossa, menos assim, diferença de ar fazer um motor gastar mais que outro. Mas é isso. Então a gente viu o corte. Resumo do que ele falou. Eu vou te falar, cara.